Pedro nega Jesus. Simão Pedro, outro discípulo, seguia a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o palácio. Simão Pedro, outro discípulo, seguia a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saído, pois, outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio. Esquentavam-se. Pedro estava no meio deles, esquentando-se também. Obrigado para quem viu esse vídeo. E eu li Pedro nega Jesus, que é logo quando... quando Jesus ele chega em Getsemai, que é quando ele quando já estava para ser cumprido, que o Filho do Homem ia se sacrificar por nós, para limpar nossos pecados. Mas antes disso acontecer, momentos antes disso acontecer, né, Judas traiu ele, aí ele foi perante Anas, que era a sogra, que era a sogra de Caifás, sumo sacerdote daquele ano, que no vídeo passado eu até falei que ele havia preditado que havia um homem que sacrificaria pelo povo, que no caso era uma profecia sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que ele ia sacrificar pelo povo, que somos nós, eu e você, que está assistindo o vídeo. No caso não é pelo vídeo, né? É por termos aceitado Jesus Cristo, só deixando isso claro. Então, chegamos ao momento que eu acho que é o primeiro momento que Pedro nega, porque, se eu não me engano, são 3 vezes, né? Se eu não me engano, não lembro. Eu não tenho certeza, tá? Pode ser que eu esteja falando errado. Pode ser só... não, acho que são só 2 vezes. Não, acho que são 3, que é um aqui no versículo Pedro nega Jesus, e depois de Anas interrogar Jesus, é de novo Pedro nega Jesus. Pelo que eu tô lendo... daí ele pergunta mais 2 vezes. São 3 vezes. E por que eu tô dizendo isso? Isso aqui mostra o que Jesus já havia dito, que ele sabe de tudo. Porque antes disso tudo acontecer, Jesus Cristo falou para Pedro e para os discípulos que eles haveriam de se afastar dele, para que se cumprissem as escrituras, que quando o pastor, eu não lembro exatamente como é que era, mas as ovelhas iam se afastar. Só que Pedro, ele acabou, meio que na emoção, ele acabou dizendo que ele não se afastaria. Eu não julgo, porque provavelmente se eu ou você estivesse na mesma situação que Pedro na época, a gente provavelmente falaria a mesma coisa. Pelo menos eu acho que eu falaria. Mas Jesus falou que isso aconteceria. Isso mostra que nosso Senhor e Salvador sabe de todas as coisas, que Ele e o Pai são um. E que se Ele disse algo que vai acontecer com a nossa vida, vai acontecer. E que por isso devemos sempre confiar nele. Buscarmos, eu, você, sempre me lembrando porque somos iguais. E é isso. Até o próximo vídeo.